Muito bem, vamos ficar em pé? Nós vamos compartilhar a palavra e é um momento de nós nos prepararmos para isso. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Você pedisse a Deus que de fato falasse com você. Nós estamos diante do Senhor. O Senhor está conosco, está presente entre nós. Ele se faz presente no meio do seu povo. E nós precisamos colocar diante de Deus o que o nosso coração almeja. E o meu desejo é que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, nós pedimos que de fato o Senhor nos fale conosco, que o Senhor abra nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Cremos que o Senhor está aqui entre nós. Nós somos, meu Deus, estamos, meu Deus, submissos ao Senhor, à direção do Senhor. Nossos ouvidos estão atentos à voz do Teu Espírito, porque se o Senhor não falar, não há razão para nenhuma expressão minha como o pregador, como o preletor dessa noite. É preciso, meu Deus, que o Senhor fale. Que o Senhor fale também através dos lábios, ó Deus, que explicará o texto que agora nós vamos ler. Porque nós cremos que a Tua palavra por si só, ela já fala conosco. Só o fato de lermos as Escrituras, nós podemos de fato e de verdade dizer que o Senhor falou conosco. Mas eu peço que também o Senhor tenha a graça, ó Deus, de falar conosco através da exposição do texto que nós lermos. Abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que está aqui entre nós, que habita em nós, haja em nós de maneira poderosa, transformando a nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. Êxodo, primeiro capítulo deste livro. Fecha-se a cortina da história de Gênesis e abre-se a cortina da história de Êxodo. O tema do livro de Êxodo é saída. É quando Deus libertou o povo cativo no Egito, com mão forte e poderosa. E o capítulo 1 é uma introdução de qual era a realidade desse povo ali no Egito. Êxodo capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. São os nomes das 12 tribos de Israel. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias,
examinai, se for filho, matai-os, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixarei viver. E vocês conhecem a história do Nilo. Moisés foi colocado ali, foi preservado por Deus e levantado por Deus para conduzir a libertação, o processo de libertação do povo do cativeiro egípcio. Mas eu quero me ater a este primeiro capítulo hoje. E o tema da nossa mensagem é: Deus não falha em suas promessas. Deus não falha em suas promessas. O que são promessas? São declarações de Deus a respeito do que Ele fará em favor do seu povo. Através dos seus atos de aliança com seu povo, Deus promete conduzir, abençoar e fazer com que o seu povo seja um povo próspero. Eu quero também, logo de início, queridos, fazer uma observação a respeito de promessas, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo o seguinte, ou fazendo declarações tais, desta forma: olha, eu comprei uma casa e isto foi promessa de Deus para a minha vida. Olha, respondeu-se a promessa, agora eu tive um filho. A promessa de Deus se estabeleceu que o meu parente tal vai vir para os Estados Unidos. São promessas cumpridas ou sendo cumpridas na vida deles. Deixa eu dizer para você uma coisa. Há dois tipos de promessas nas Escrituras. Promessas diretas da parte de Deus, simplesmente uma expressão soberana da sua vontade, que não vai exigir do seu povo nenhum ato que condicione a manifestação desta promessa, como, por exemplo, Deus prometeu a vinda do Messias. Nós encontramos nas Escrituras a promessa da preservação da igreja, a promessa da volta de Cristo Jesus, a promessa da vida eterna àqueles que creem no seu nome. 1 João capítulo 2, verso 25 diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Mas há um outro aspecto de promessa. São as promessas que são condicionadas à obediência do seu povo. São as promessas particulares. E aí eu queria dizer a você que as promessas para a sua vida não são particulares, mas é a promessa do povo de Deus, para o povo de Deus. Ou seja, há promessas para a sua vida, mas as promessas que são para a sua vida são também para a minha e para todos aqueles que creem e obedecerem os mandamentos do Senhor. Vou dar alguns exemplos nas Escrituras disso. Em Deuteronômio nós encontramos Deus dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E a Bíblia diz: bendito serás, bendito serás, bendito serás. E diz sobre o que eles seriam benditos. É uma promessa de Deus. Deus abençoou o seu povo, mas colocou aqui uma condição: é preciso que você obedeça. É preciso que você atente à voz do Senhor, seu Deus. É preciso que você ande nos caminhos que o Senhor estabelece. É preciso que você se renda ao Senhor. Em Isaías nós encontramos uma promessa: se quiserdes e me ouvirdes, novamente ouvindo a palavra do Senhor, comereis o melhor desta terra. Deus pode nos abençoar nesta terra. Deus pode fazer de você uma pessoa próspera nesta terra.
O Senhor quer, meus queridos, que nós nos coloquemos diante dEle em uma atitude de obediência e não como troca, eu vou obedecer para ter. Não, nós obedecemos e Deus abençoa aqueles que obedecem. Nós vemos vários personagens nas Escrituras que obedeceram a Deus e Deus os abençoou. E ainda que talvez passemos por experiências duras ou tenhamos tirado coisas que talvez sejam importantes, mas não é o mais importante, nós não vamos perder o maior bem e a maior bênção que nós recebemos na nossa vida, que é o próprio Deus. Há uma frase que diz que o diabo procurou tirar tudo de Jó. Lembra a história de Jó? Mas o tudo de Jó era Deus. Não é possível tirar o que mais precioso nós temos para a nossa vida, que é o Senhor. Nós vemos as promessas de Deus em Deuteronômio, vemos as promessas de Deus em Isaías, vemos as promessas de Deus nos Salmos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós vemos também, meus irmãos, as promessas do Senhor em Malaquias: fazei prova de mim. Ou seja, a minha palavra não falha. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Há promessas de Deus em Apocalipse: ser fiel até a morte. E qual é a promessa? Dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu querido, todas as pessoas que creem no Senhor, todos os justos, todos os salvos, podem ser receptores das bênçãos que advêm daquilo que Deus prometeu ao seu povo. Amém, igreja? Quando nós olhamos para este texto, nós lembramos que Deus fez uma promessa a Abraão, porque o contexto desta passagem é uma continuação de algo que Deus tinha feito há mais de 400 anos atrás. Deus prometeu a Abraão uma descendência. E partindo da promessa feita a Abraão, nós podemos entender a manifestação da fidelidade de Deus com seu povo, sendo evidenciada no contexto do livro de Êxodo, em preservar este povo. É um pequeno povo que entrou no Egito, mas uma multidão que saiu dali. O povo prosperou, se desenvolveu, cresceu. Deus era com os israelitas dentro desta cidade, desse lugar onde eles estavam, que era o Egito. E Deus cumpriu a promessa a Abraão, dando-lhe, por exemplo, você sabe muito bem da história, o filho Isaque. Dentre os filhos de Isaque, Jacó foi escolhido por Deus. E a pequena comunidade dos israelitas que primeiro se estabeleceu dentro do Egito é a família de Jacó, ou a descendência de Jacó. E os seus primeiros dias foram dias abençoados, foram dias prósperos, foram dias bem-sucedidos. A família de Jacó, e aqui registrada pelo nome dos seus filhos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser, entraram para o Egito também como uma provisão de Deus. Vocês lembram da história de José? Aconteceu o que aconteceu, seus irmãos o venderam para os midianitas que passaram, levaram para o Egito, foi subjugado, mas foi colocado como governador do Egito. Houve fome em toda a Palestina e os israelitas precisaram buscar fuga e encontraram fuga no Egito, porque Deus preservou a vida de José, e a Bíblia diz que não foi sem razão pela qual Deus permitiu que José passasse pelo que passou. Havia um propósito por trás de tudo o que aconteceu. E aí eu quero que você volte a sua atenção às promessas. Deus tem uma promessa para a igreja, queridos. Só que muitas vezes, em meio às circunstâncias, parece que nós duvidamos das promessas. Nós nos esquecemos do que Deus prometeu para a igreja. Quando enfrentamos, por exemplo, perseguições, injustiças desse mundo, muitas vezes nós levantamos uma pergunta: onde está Deus?
Tem uma poesia chamada Navio Negreiro, de Castro Alves, que inicia dizendo exatamente isso. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Não é essa a sensação que muitas vezes nós sentimos quando parece que tudo se esvai, tudo acaba, se esvai a alegria, também o contentamento, o prazer da vida, e parece que Deus se distanciou ou se esqueceu das suas promessas. Mas deixa eu enfatizar uma coisa para você: Deus não falha com as suas promessas. Deus não falha com as suas promessas. Pode demorar, mas se cumpre, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós estamos inseridos no espaço e tempo. Deus não, Deus é em todo tempo. Não existe passado e futuro para Deus, Ele é presente. E as promessas de Deus não falham. A história do povo de Deus no Egito é uma prova de que a vida não é fácil para ninguém, nem para o povo de Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo, porque Ele não falha naquilo que Ele diz. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele há de cumprir. A palavra do Senhor se cumpre. Quando nós queremos enfatizar ou encorajar alguém, a palavra de Deus para a sua vida vai se cumprir. Traga-o de volta para as Escrituras e lembra-o do que Deus falou para ele, por meio da palavra. Na história de Êxodo, nós vemos a promessa da multiplicação se cumprindo e a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Versículo de número 7 de Êxodo, capítulo 1, nos diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Porque Deus era com eles. Depois de muito tempo, do final de Gênesis até o início de Êxodo, mesmo assim, com o tempo extenso, mais de 400 anos, nós vemos Deus se lembrando das suas promessas e fazendo o seu povo sendo um povo próspero, sendo um povo que multiplica, um povo fecundo, um povo fértil, um povo que tem a bênção do Senhor e a manifestação do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Eu queria ler uma passagem com vocês, ainda que seja um pouco extensa, mas se faz necessário, porque esta passagem é o pano de fundo para a gente entender Êxodo capítulo 1. Mas abre a sua Bíblia em Atos, um texto lá no Novo Testamento, Atos capítulo 7. A partir do versículo 1, e acompanhem atentamente a leitura deste texto, queridos. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele,
e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. José desceu ao Egito e ali morreu. Ele e também os nossos pais foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, olha a promessa, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por último, verso 20, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Não é a história de Êxodo capítulo 1? Nós nos lembramos, Atos nos lembra a promessa que Deus fez a Abraão, e em Êxodo nós percebemos a evidência da manifestação da fidelidade de Deus para com seu povo, cumprindo com as suas promessas. A promessa de Deus a Abraão é que haveria uma grande descendência. Foi esta promessa para Adão, lembra? Crescei e multiplicai. Para Abraão, será grande a sua descendência, como as areias da praia, como as estrelas dos céus. Foi essa a promessa para Noé, que depois dele viria uma grande descendência, sempre Deus lembrando da sua promessa, para que o povo de Deus fosse um povo abençoado na terra. Rapidamente eu quero destacar, em primeiro lugar, os filhos da promessa. Deus está fazendo com que a nação se multiplique, além do que se pode imaginar. Nós vemos isso no Antigo Testamento, vemos isso no Novo Testamento. Deus institui a igreja, a promessa do Pentecostes é cumprida em Atos dos Apóstolos e muita gente se converte. 3.000, 5.200, depois uma grande multidão, Deus cumprindo com a sua promessa, tempo após tempo, nas Escrituras, e as Escrituras nos revelando isso. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus, o Deus em quem cremos, Ele é fiel. Ele é fiel para guardar o que diz. Nós não precisamos duvidar do cuidado de Deus conosco, porque há promessas de cuidado, de preservação, de sustentação da igreja. Eu e você estamos incluídos nesta igreja, e a promessa é para nós, é para mim, é para você. E nós precisamos confiar nesta promessa. E qual a relevância de falar sobre estas coisas no tempo que nós vivemos? Tem toda a relevância. Porque neste mundo nós somos como o povo de Israel no Egito. Somos um povo em terra estranha. Nós somos peregrinos neste mundo. Sofremos também perseguições, ainda que cresçamos, mas a vida não é fácil, queridos. Não é fácil para a igreja, não é fácil para nenhum de nós, não é fácil para os que creem no Senhor, e quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna declarar uma fé verdadeira, genuína, sem medo de ser refutado. Mas nós precisamos manter firmes. Nem todos os israelitas se manteram firmes, mas como um todo o povo, nós podemos dizer o povo manteve, ele era guardador das promessas de Deus, e manteve a sua confiança no Senhor. Somos tentados como povo do Senhor, os filhos da promessa. Nós somos filhos de Abraão, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o Israel de Deus, e sobre nós há uma promessa. E nós precisamos nos firmar nessa promessa, de que Deus nos guardará até o fim, para que nós herdemos e recebamos a coroa da vida.
Por causa de um dos filhos, José foi colocado como governador do Egito e controlador de toda a despesa daquela nação, no meio de uma crise. E não era uma crise simples, era uma crise mundial. Às vezes nos preocupamos com as coisas que acontecem ao nosso redor. O que vai acontecer se tiver crise, crise econômica, crise política, crise social? Hoje as coisas estão deturpadas, e estão mesmo. Mas há um propósito pelo qual Deus levanta a igreja. Deus levanta homens e mulheres de Deus para serem portadores da palavra do Senhor, encorajadores do povo de Deus para que se mantenham firmes, porque nessa jornada difícil, íngreme, nessa jornada peregrina, nós não estamos sós, Deus está conosco. Como estava com o povo de Israel no Egito em todo o tempo, fazendo-os serem abençoados, prósperos, crescendo, fortes. Havia uma intervenção de Deus na família, na família de Deus, no povo de Deus, enquanto eles estavam no Egito. O verso 7 diz que eles foram fecundos e aumentaram muito. E se multiplicaram e se fortaleceram de maneira extraordinária. Não foi essa a instrução para que se iniciasse a descendência terrena? Crescei e multiplicai. Em outras palavras, o povo de Deus precisa ser um povo que cresce, que multiplica. Os casados que podem ter filhos, tenham filhos. Os que vão casar e querem ter filhos, tenham filhos. Porque os filhos de pais crentes são filhos da promessa. Porque a promessa de Deus se manifesta na família do povo de Deus. Os filhos da promessa, quem são? O povo de Deus. Se o povo de Deus, por que há uma investida grande para que haja interrupção da proliferação da raça? Ou proliferação do povo de Deus? Porque quanto menos proliferar, menos se difundirá o Evangelho ou se propagará o Evangelho. Quanto mais se reter a proliferação ou restringir a proliferação, mais difícil será a propagação do Evangelho. Mas sempre Deus preservará um remanescente fiel. Nós somos os filhos da promessa. A igreja, ela é cuidada pelo Senhor, porque Deus mantém a sua palavra em conduzi-la triunfantemente em toda a trajetória de vida terrena. Nós podemos ver aqui nos primeiros versículos a descrição dos filhos da promessa. Os filhos de Jacó, que foram para a terra do Egito, certamente suas mulheres, a todos aqueles que faziam parte daquela geração. O verso de número 6 diz que José faleceu. Passou-se muito tempo. E então agora começa a se manifestar como que Deus de mão forte, com mão forte, libertaria esse povo do cativeiro egípcio. Em segundo lugar, eu quero destacar que os filhos da promessa não tiveram vida fácil no Egito. Porque aos filhos da promessa, podemos ver isso registrado nos 7 primeiros versos, mas sempre haverá os inimigos da promessa. Sempre aqueles que vão tentar desfazer a fé daqueles que creem no Senhor, de que Deus levará sua jornada a bom termo. Sempre haverá uma tentativa de Satanás de desvirtuar a palavra de Deus. Deus disse isso, mas não, é certo que não serás assim, desde o início, desde Adão e Eva. E sempre haverá uma tentativa de levar você a duvidar de que o Deus da promessa é fiel. Deus disse, crescei e multiplicai. Faraó disse, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles. Aí o verso diz, verso 9 e 10 do capítulo 1, para que não multiplique. A promessa de Deus é para que multipliquem. Os inimigos da promessa, eles investem duro, forte, empreendem esforços para impedir que o povo de Deus se multiplique.
Os egípcios começaram a enxergar os hebreus como uma ameaça. O novo rei que surgiu no Egito não conhecia José, não conhecia a história de José. Olhou para os hebreus e diz: olha, eles estão crescendo, multiplicando, são fortes e nós não podemos. Eles vão ser mais numerosos do que nós e mais poderosos do que nós. Vamos fazer alguma coisa para que isso seja interrompido. A Bíblia diz que se levantou então este faraó, que não conhecia José, e disse ao povo que os filhos de Israel tinham prosperado em número, em força, mais do que os egípcios, e alguma coisa precisava ser feito. E ele propôs algumas providências para que fossem então tomadas para enfraquecer o povo de Israel. O que nós podemos tirar como lição disso, queridos? Que sempre os inimigos do povo de Deus, eles terão estratégias bem definidas para tentar nos destruir, nos enganar, nos enfraquecer. Se as estratégias vão prosperar ou não, nós vamos ver. Como nós podemos ver na história, no início desta história de libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. É interessante que os egípcios começaram a oprimir os israelitas com trabalhos forçados. Se você observar, o verso de número 11 diz: os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Ou seja, quanto mais forte for o trabalho, mais intenso for o trabalho, quanto maior a carga horária desses trabalhadores israelitas, mais cedo eles morrerão e menos eles prosperarão, que não terão tempo nem de ficar em casa. Chegarão cansados e não tem tempo para nada. E isso estava certamente por trás de uma mente idealizadora de interromper o progresso de um povo que tinha a promessa de Deus. Mas, obviamente, isso não deu certo. O povo continua prosperando, e o povo continuava se multiplicando, e o povo continuava obedecendo, obviamente, o que se era estabelecido, mas tinha a força do Senhor com eles. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos adicionar à nossa fé coragem, porque enfrentamos inimigos em todo o tempo, e a nossa coragem não é baseada na nossa força, mas na força do Senhor. Nós não lutamos contra os nossos inimigos com forças individuais ou pessoais, mas com a força do Senhor. Quando nós lutamos as nossas lutas, enfrentamos as nossas dificuldades, nós temos que nos lembrar que mais forte do que os nossos inimigos é o Deus que está conosco. E continuar firme, continuar prosseguindo, continuar indo adiante, porque Deus levará a nossa jornada até o seu final. Os portadores da promessa de Deus, antes bem-vindos ao Egito, agora são abusados e são conduzidos à dura escravidão, são oprimidos, são maltratados. Não era o povo de Deus que tinha o poder de driblar as intenções dos inimigos necessariamente. O que acontecia não era uma estratégia inventada pelos homens, mas o que acontecia ali era a ação soberana do Todo-Poderoso, seguindo o percurso que não poderia ser impedido. Que percurso é esse? O percurso do cumprimento da promessa de Deus no meio do seu povo. Nada pode impedir as mãos do Senhor. Deus mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus em favor do seu povo? Em favor de cada um de nós, nos conduzindo, nos abençoando, nos protegendo, nos dando sabedoria, nos dando forças para lutarmos contra os nossos inimigos. Quando pensamos na história de libertação, ela é pronunciada desde Gênesis. Porque Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Já havia uma promessa para aqueles que creriam em Deus, de que Deus era com eles e que aquilo que Deus projetou para o seu povo há de se cumprir.
nós observamos, meus irmãos, que sempre o povo de Deus existirá, mas não terá vida fácil. Os inimigos se levantarão, mas é importante se lembrar que maior do que os nossos inimigos é aquele a quem nós servimos de todo o nosso coração. Não é isso que Efésios diz? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas eu quero, em último lugar, destacar o seguinte, que além dos filhos da promessa, há os inimigos da promessa. No caso aqui, Faraó se levantou contra os egípcios, subjugando-os e maltratando-os, mas há os servos da promessa. Aqueles instrumentos que Deus usa para que no decorrer da história as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade dEle, mas usando a mim e a você como instrumentos. Se você observar, voltar os olhos para o capítulo 1, o verso 12 primeiro diz, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Ou seja, não funcionou. A estratégia que tinham para diminuir a proliferação do povo não funcionou. Para diminuir a força do povo também não funcionou. Eles se espalhavam mais e cresciam mais. O verso de número 15 diz, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. E aqui são essas parteiras hebreias, os instrumentos de serviço da promessa. Ou seja, a promessa se cumpre no meio do seu povo e Deus usa o seu próprio povo para fazer a sua vontade revelada e manifestada. E o nome dessas parteiras está aí registrado no verso 15, Sifrá e Puá. E eu, curiosamente, procurei saber o significado desses nomes. Uma chama-se clara, o significado é claro ou luz. O significado de Puá é esplêndida. Em outras palavras, mulheres usadas por Deus, a serviço do Senhor, as servas da promessa, aqueles que se colocam em submissão e temor ao Senhor, porque você observa, quando servires de parteiras hebreias, olha o que Faraó disse, examinai, se for filho homem, o que tinham que fazer? Matar. Primeiro, era uma tensão muito grande para as hebreias grávidas. E essas parteiras das hebreias, elas não ouviram a recomendação, ou não atenderam a recomendação de Faraó. O verso 17 diz, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. No meio do povo de Deus, as promessas se cumprem. E nós vemos aqui que o Senhor registra o nome dessas mulheres para revelar a intencionalidade de Deus em levantar pessoas para serem usadas como instrumentos das suas mãos. Nos capítulos seguintes, do 2 em diante, você vai ver Deus levantando Moisés para conduzir o povo na libertação do Egito. E é interessante como a população de hebreia era muito grande, essas mulheres não eram as únicas parteiras, bem possível que elas coordenavam um grupo de parteiras, mas elas tomaram uma decisão porque temeram ao Senhor de não obedecer o que o rei lhes tinha dito. Os deixava viver, porque elas queriam obedecer ao Senhor. Na história de vida do povo de Deus, deixa eu lembrar você de uma coisa, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ao invés de colocarem o fim na vida dos meninos hebreus, elas os deixavam viver, porque temeram ao Senhor. E você observa que o texto continua dizendo, porque o rei do Egito procurou saber por que é que vocês estão fazendo isto. E elas, obviamente, constroem aqui uma história dizendo é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos, protegendo os filhos que nasceram, protegendo os filhos da promessa, e Deus abençoou essas mulheres. Outra lição que eu quero aqui, entre parênteses, apenas para
citar como algo adicional no contexto desta mensagem que tem um tema particular. Quando nós resolvemos obedecer a Deus, Deus nos abençoa, queridos. As parteiras hebreias resolveram temer o Senhor e obedecer o Senhor. E o texto diz claramente que o Senhor abençoou as parteiras. O Senhor fez dessas mulheres, mulheres prósperas, mulheres férteis, mulheres que se aumentaram, porque elas temeram ao Senhor. E elas tiveram famílias constituídas. O que mais de precioso sempre é destacado nas Escrituras. As famílias que são preservadas pelo Senhor. E por último, havia uma ordem para as parteiras, além de matarem então, a ordem para matar os meninos que nasciam, porque não queriam que os israelitas crescessem. Havia uma ordem então, no finalzinho nós vimos, para que as crianças fossem lançadas no rio. Todas essas tentativas foram frustradas. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus não falham. Não falham. Deus cumpre com aquilo que Ele diz. E você, como servo da promessa, deve verificar a quem você está servindo. Esta é uma história do Antigo Testamento. É necessário fazer uma ligação com a história da minha vida e da vida de todos aqueles que creem no Senhor, da Igreja de Cristo, dos gentios que foram incluídos na família da promessa, que foram chamados pelo Senhor, que tiveram a revelação do mistério outrora oculto, agora sendo conhecido o Evangelho da salvação. Há uma promessa de libertação para mim e para você. E esta libertação, ela se encontra por meio da pessoa de Cristo Jesus. Às vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e elas são empecilhos para vermos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Como talvez muitos israelitas experimentaram isso. Mas como povo de Deus, nós precisamos crer que as promessas de Deus para a nossa vida de libertação, de salvação, não falhará. Deus certamente nos levará a desfrutar de tudo aquilo que Ele promete àqueles que creem no seu nome. João capítulo 8, verso 33 e 36 diz: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha o que disse Jesus. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Você não estava no Egito escravo? Talvez você está numa terra estranha, mas não se considera escravizado, preso, impedido de fazer as coisas que você faz. Mas espiritualmente falando, todos nós temos um jugo do qual nós precisamos nos libertar. Todos nós temos um peso sobre os nossos ombros. Todos nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Pelo fato de sermos escravos do pecado, não precisamos nos manter nessa condição. Mas o Senhor nos torna filhos, e como filhos, jamais nós deixamos a casa do Pai, porque o Senhor é conosco. Ser escravo do pecado significa ser incapaz de escapar do padrão de conduta que traz culpa e que também impossibilita cada um de nós a se arrepender por si só, a não ser que Deus promova uma obra transformadora no nosso coração. Nós somos libertos, queridos. Se você olhar a história da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, eles foram libertos com um propósito. O propósito para adorar o Senhor. Foram para o deserto para adorar o Senhor. Esse é o propósito pelo qual Deus chama a mim e você. Deus nos liberta para que nós nos tornemos adoradores do seu nome. E eu quero encerrar lendo um texto, porque quando a promessa parecia ter sido vencido pelo tempo, o Senhor sempre se manifestou com mão forte e poderosa para cumprir com a sua promessa.
porque ele não falha naquilo que diz. Foi assim com o povo de Israel. Deus prometeu a Abraão e a promessa se cumpriu. Veio Isaque, e nós conhecemos toda a história. Jacó, os filhos de Jacó foram para o Egito, multiplicaram no Egito e Deus os libertou do Egito. Nós nascemos em pecado. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Mas há uma libertação para nós por meio do Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que eu quero encorajar você é atender a um convite que a própria Escritura, que o próprio Senhor Jesus faz a mim e a você. Porque se éramos escravos do pecado, nós precisamos de uma nova condição, de livres em Cristo Jesus. E só há uma maneira para nos libertarmos, ou para termos a posição de libertos, é crendo em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso libertador. A história de Israel, da libertação do povo de Israel do Egito, é a história que tipifica de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Esse mês é o mês de Páscoa. Não é possível passar em branco sem lembrar que Páscoa significa libertação. Lembra a última praga qual foi? A morte dos primogênitos. Mas nas famílias que tinham a marca do sangue do Cordeiro, as vidas foram preservadas. Virá um fim, queridos, virá um dia de morte, mas aqueles que creem no Senhor Jesus, eles terão a vida preservada, e preservada eternamente. E eu queria te convidar para ficar em pé, para que você ouça o texto que eu quero ler. Mateus 11, 28 a 30 nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não trocaria o jugo de escravidão ao que Deus tem prometido àqueles que creem no nome do Senhor? Lembrem-se, o que Deus promete, Ele cumpre. Curva sua fronte. Senhor, nós pedimos que nos abençoe, que nos faça crer nesta palavra e que nos dê, de fato, a Deus, uma entrega total e absoluta em Cristo Jesus, crendo nele como nosso Senhor e Salvador, como nosso Redentor, como nosso Libertador. Antes estávamos presos aos rudimentos desse mundo, escravos do pecado, mas hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos uma identidade. Os inimigos se levantarão contra nós, mas nós temos o Senhor como nosso escudo, fortaleza e proteção em todo o tempo. Antes carregávamos um pesado jugo, mas em Cristo Jesus nós somos aliviados, porque o jugo do Senhor é suave e é leve. Dá-nos, ó Deus, um coração entregue total e absolutamente ao Senhor. E ajuda-nos a viver, ó Deus, nos lembrando das promessas do Senhor, das promessas que não falham, o que o Senhor disse há de se cumprir na vida do teu povo. E nós cremos nisso, e nós vivemos com base nisso, e vivemos cheios de fé e esperança, porque tu és fiel, Senhor. Seja conosco, ajuda-nos, auxilia-nos, e conduza-nos de maneira triunfante na nossa jornada de fé, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.